Existe algo acontecendo no mundo espiritual, neste exato momento, que você precisa saber. Algo que está prestes a mudar a trajetória da sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. E eu preciso que você preste atenção em cada palavra que vou compartilhar com você agora. Porque esta mensagem não chegou até você por acaso, não foi um algoritmo, não foi uma sugestão aleatória. Foi a mão poderosa de Deus direcionando seus passos até este momento sagrado, onde o céu está prestes a se abrir sobre a sua vida. Você já parou para pensar que dentre milhões de vídeos, dentre milhares de mensagens disponíveis, o seu coração foi atraído exatamente para esta? O Espírito Santo está trabalhando na sua vida de formas que você nem consegue compreender, e hoje Ele quer revelar a você uma verdade poderosa sobre a proteção celestial que está disponível para você através dos 3 arcanjos mais poderosos do exército do Senhor. Miguel, Gabriel e Rafael, guerreiros celestiais que foram designados por Deus desde antes da fundação do mundo para defender, proteger e conduzir aqueles que amam o Senhor com todo o coração. Mas antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo muito importante e peço que você faça agora, neste exato momento. Pare tudo o que está fazendo. Coloque seu dedo sobre o botão de curtir e aperte agora. Deixe seu like neste vídeo como um ato de fé, como quem diz para Deus: Senhor, eu recebo esta palavra para a minha vida. Faça isso agora, não deixe para depois, porque esse simples gesto é uma declaração espiritual de que você está em concordância com o que o céu está liberando sobre você. Agora, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para receber todas as notificações, porque todos os dias Deus tem uma palavra nova para você através deste canal, e eu não quero que você perca nenhuma. Você fez isso? Se ainda não fez, faça agora. Eu espero por você. E enquanto você assiste, pense em alguém que precisa ouvir esta mensagem, aquela pessoa que veio à sua mente agora. Mande este vídeo para ela pelo WhatsApp. Compartilhe no seu status. Seja o instrumento que Deus vai usar para alcançar essa vida hoje. Desça até os comentários e escreva: os arcanjos de Deus me protegem, como uma declaração de fé. Ou conte o que você está sentindo neste momento, porque seu comentário pode ser exatamente a palavra que outro irmão precisa ler para não desistir. E se durante esta mensagem o seu coração for tocado de uma forma especial e você sentir o desejo de semear nesta obra, de contribuir para que este ministério continue alcançando milhares de famílias todos os dias, saiba que na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado está o Pix do canal. Não é uma obrigação, é uma oportunidade para quem sente no coração o chamado de cooperar com a obra de Deus, de ser parte desta corrente de luz que leva esperança a lares que você nem conhece. Quem semeia com alegria, colhe com abundância. Agora sim, com o coração preparado, vamos mergulhar juntos nesta revelação poderosa. E agora, antes de prosseguirmos, eu preciso que você silencie seu coração e se prepare para receber uma revelação sagrada sobre esses 3 príncipes do Altíssimo, porque o que vou compartilhar não são meras palavras humanas, mas verdades eternas que ecoam desde os salões do trono celestial. Miguel, o grande príncipe, aquele que se levanta em defesa dos filhos de Deus, cujo nome é um brado de guerra que faz tremer as hostes das trevas. Ele é revestido de uma glória tão intensa que os próprios demônios fogem ao perceber sua aproximação. Suas asas cobrem os céus quando ele avança, e sua espada flamejante rasga a escuridão dos principados malignos. Gabriel, o mensageiro do trono, aquele que permanece na própria presença de Deus e de lá parte carregando decretos eternos,
Sua voz ressoa como trombeta celestial, anunciando os mistérios do Altíssimo. Ele foi o escolhido para trazer à terra as maiores notícias da história da redenção. E quando ele fala, as dimensões espirituais se curvam diante da autoridade de suas palavras. Rafael, o curador divino, cuja presença traz restauração às células doentes, paz às mentes atormentadas e esperança aos corações dilacerados, ele caminha pelos leitos de enfermidade, derramando o bálsamo de Gileade, e por onde passa, a vida ressurge das cinzas da dor. Esses 3 arcanjos não são figuras mitológicas nem criações da imaginação religiosa. São servos do Deus vivo, ministros de fogo, espíritos enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, eles estão sendo comissionados pelo próprio Pai Celestial para intervir na sua história, para mudar o curso dos acontecimentos que pareciam inevitáveis, para reescrever capítulos que você achava que já estavam encerrados. Que reverência tome conta do seu ser agora, que temor santo invada sua alma, porque você está diante de uma verdade que ultrapassa a compreensão humana. O Deus do universo, em sua infinita misericórdia, designou seus guerreiros mais poderosos para cuidar de você. Meu irmão, minha irmã, o que você está prestes a descobrir vai transformar completamente a maneira como você enxerga as batalhas que está enfrentando. Vai mudar sua perspectiva sobre aquelas noites em que você chorou sozinho, achando que ninguém estava vendo. Vai revolucionar seu entendimento sobre aqueles momentos em que você sentiu que todas as portas estavam fechadas e que não havia mais esperança. Porque eu preciso te contar algo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Você nunca esteve sozinho, nem por um segundo sequer. Enquanto você dormia preocupado com as contas que não sabia como pagar, enquanto você acordava no meio da madrugada com o coração apertado, pensando naquele filho que se afastou dos caminhos do Senhor, enquanto você caminhava pelas ruas, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros, havia anjos poderosos ao seu redor, formando uma muralha de proteção que o inimigo não conseguia atravessar. O Salmo 91 declara com autoridade inabalável que Deus ordenará aos seus anjos que guardem você em todos os seus caminhos. E hoje, essa promessa está sendo ativada sobre a sua vida de uma forma sobrenatural e poderosa. Talvez você esteja se perguntando por que precisa conhecer especificamente esses 3 arcanjos, e a resposta vai te surpreender. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é o comandante supremo dos exércitos celestiais, o príncipe guerreiro que lidera batalhas espirituais de proporções que nossa mente humana não consegue compreender. Gabriel, cujo nome significa força de Deus ou mensageiro de Deus, é aquele que traz revelações divinas e anuncia os propósitos eternos do Altíssimo. Rafael, cujo nome significa Deus cura, é o arcanjo associado à restauração, à cura e à proteção daqueles que caminham nos caminhos do Senhor. Juntos, esses 3 guerreiros celestiais representam uma fortaleza de proteção tão poderosa que nenhuma arma forjada contra você pode prosperar, nenhum plano do inimigo pode prevalecer, nenhuma maldição pode alcançar aquele que está coberto pelo sangue de Jesus e guardado pelos anjos do Altíssimo. O que você está sentindo agora no seu coração? Essa aceleração, essa expectativa, essa sensação de que algo está prestes a acontecer, isso é o Espírito Santo confirmando que esta mensagem foi preparada especificamente para você, que cada palavra que está sendo pronunciada foi ungida com propósito divino para penetrar nas áreas mais
profundas da sua alma e trazer libertação, cura e transformação. Não ignore o que está acontecendo dentro de você neste momento. Não racionalize, não tente explicar com a mente natural aquilo que pertence ao reino espiritual. Simplesmente permita que o Senhor faça a obra que Ele quer fazer na sua vida hoje. Sabe, eu preciso ser honesto com você sobre algo que o Espírito me mostrou em oração antes de gravar esta mensagem. Há pessoas assistindo agora que estão passando por uma das fases mais difíceis de suas vidas. Pessoas que acordam todos os dias com um peso no peito que parece impossível de carregar. Pessoas que perderam a esperança de ver mudanças acontecerem em suas famílias, em suas finanças, em sua saúde. E para você, especificamente para você que se identificou com essas palavras, o Senhor quer declarar através desta mensagem: Filho, filha, eu não te abandonei. Eu não me esqueci de você. Eu não virei minhas costas para suas orações. Eu tenho ouvido cada clamor. Eu tenho contado cada lágrima. E hoje eu estou enviando meus guerreiros mais poderosos para lutar as batalhas que você não consegue lutar sozinho. Em Daniel capítulo 10, encontramos um relato extraordinário que revela a realidade das batalhas espirituais e o papel crucial dos arcanjos nessas guerras invisíveis. Daniel havia jejuado e orado por 21 dias buscando o entendimento do Senhor, quando um ser celestial apareceu a ele e disse algo que deveria fazer seu coração tremer de reverência. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras eu vim. Você percebe a profundidade dessa revelação? Desde o primeiro dia, suas orações não caem no vazio. Elas são ouvidas instantaneamente no trono de Deus, e anjos são mobilizados imediatamente para trazer a resposta. Mas então por que Daniel teve que esperar 21 dias? O anjo continua explicando: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Você está compreendendo a magnitude do que está sendo revelado aqui? Existe uma guerra espiritual acontecendo nos lugares celestiais que afeta diretamente a sua vida aqui na Terra. Batalhas travadas por anjos e demônios que determinam o curso dos acontecimentos no mundo natural. E Miguel, o poderoso arcanjo, está no centro dessas batalhas, lutando pelos filhos de Deus, combatendo as forças das trevas que tentam impedir as bênçãos de chegarem até você. Aquela promoção que você tem esperado, aquela cura que você tem buscado, aquela restauração familiar pela qual você tem orado, talvez esteja sendo contestada em regiões espirituais por forças malignas, mas hoje eu declaro sobre a sua vida: Miguel está sendo enviado para lutar por você, para derrotar os principados e potestades que têm bloqueado suas bênçãos, para abrir os céus e fazer chover sobre sua vida tudo, aquilo que Deus já determinou que é seu por direito de herança. O livro de Apocalipse, capítulo 12, nos dá um vislumbre ainda mais impressionante do poder de Miguel. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Preste atenção nisso. O dragão, que é Satanás, com todo o seu exército demoníaco, não conseguiu prevalecer contra Miguel e seus anjos. A vitória já está garantida. O inimigo já foi derrotado. E essa mesma força celestial que venceu o diabo no céu está disponível para lutar suas batalhas aqui na terra. Que verdade gloriosa, que revelação transformadora. Você não precisa ter medo do que o inimigo está tramando contra você, porque o Deus que comanda os exércitos celestiais está do seu lado. Mas espere, há algo mais que você precisa entender sobre Miguel antes de continuarmos.
algo que vai conectar tudo isso diretamente com a sua situação atual. Pente, Judas 1:9, lemos que Miguel não se atreveu a pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas disse: "O Senhor te repreenda." Mesmo sendo tão poderoso, mesmo sendo o comandante dos exércitos de Deus, Miguel demonstra humildade e submissão ao Senhor. Ele não age por conta própria, ele não busca sua própria glória, ele executa os decretos do Altíssimo com precisão e obediência. E isso nos ensina algo fundamental. A proteção angelical não é mágica, não é superstição, não é algo que podemos manipular ou controlar. É uma expressão do amor e do cuidado de Deus por seus filhos, operando dentro da vontade soberana do Pai Celestial. Agora deixe-me falar sobre Gabriel, o mensageiro divino que traz revelações do trono de Deus para o coração dos homens. Se você está em um momento da sua vida onde precisa de direção, onde está confuso sobre qual caminho tomar, onde as decisões parecem impossíveis de serem feitas, então você precisa prestar atenção especial a esta parte da mensagem. Gabriel apareceu a Daniel para dar-lhe entendimento de visões proféticas que estavam seladas, mistérios que nenhum sábio da Babilônia conseguia decifrar. Lucas 1 nos conta que foi Gabriel quem apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. E foi também Gabriel quem foi enviado a Maria para dar a notícia mais extraordinária da história da humanidade. Ela seria a mãe do Salvador do mundo. Você percebe o padrão aqui? Gabriel é enviado em momentos cruciais, em pontos de virada, em instantes onde a história está prestes a mudar dramaticamente. E se Gabriel está sendo mencionado nesta mensagem que chegou até você hoje, não seria porque você está diante de um desses momentos decisivos? Não seria porque Deus está prestes a revelar algo que vai transformar completamente o rumo da sua vida? O Espírito Santo me mostrou que há pessoas assistindo agora que estão às vésperas de uma mudança radical, de uma transição divina, de um novo capítulo que vai fazer tudo o que veio antes parecer apenas preparação para o que está por vir. Gabriel está sendo enviado para trazer clareza onde há confusão, para trazer revelação onde há escuridão, para trazer a palavra do Senhor onde há silêncio. Quando Gabriel apareceu a Maria, suas primeiras palavras foram: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo." E eu preciso parar aqui por um momento para deixar isso penetrar no seu coração. Você é agraciado. O favor de Deus está sobre a sua vida. O Senhor está com você. Não importa o que as circunstâncias estão dizendo. Não importa o que os relatórios médicos estão declarando. Não importa o que o extrato bancário está mostrando. A verdade espiritual é que você foi escolhido, chamado e agraciado pelo Deus do universo. E assim como Gabriel trouxe essa afirmação para Maria antes de revelar o plano extraordinário que Deus tinha para ela, hoje ele está trazendo essa mesma afirmação para você. Você é especial aos olhos de Deus. Você tem um propósito único e o céu está trabalhando a seu favor. Maria ficou perturbada com as palavras de Gabriel e o anjo disse: "Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus." Quantas vezes o medo tem paralisado você? Quantas vezes o temor do futuro tem roubado sua paz no presente? Quantas vezes a ansiedade tem impedido você de dar os passos de fé que Deus está pedindo que você dê? Gabriel traz não apenas mensagens, mas também encorajamento, fortaleza e a certeza de que não precisamos temer porque encontramos graça diante do Altíssimo. Pare um instante, agora. Respire profundamente. Deixe essa verdade penetrar. Você encontrou graça diante de Deus. Não por seus méritos, não por suas obras, não por sua religiosidade, mas pela misericórdia infinita do Pai, que escolheu amar você antes mesmo de você existir. E então chegamos a Rafael, o arcanjo da cura, da restauração e da jornada.
No livro de Tobias, encontramos a história extraordinária de como Rafael foi enviado para acompanhar Tobias em uma jornada perigosa, protegendo-o de perigos, guiando-o nos caminhos certos e, no final, trazendo cura para seu pai que estava cego. Embora Tobias seja um livro deuterocanônico e não esteja presente em todas as tradições cristãs, a figura de Rafael como um anjo de cura está profundamente enraizada na tradição judaico-cristã e nos revela um aspecto importantíssimo do ministério angelical. Deus envia seus anjos para trazer cura aos feridos, restauração aos quebrantados e proteção aos viajantes. Se você está enfrentando uma doença, se seu corpo está debilitado, se há algo consumindo sua saúde física ou mental, eu quero que você saiba que o Deus que cura não mudou. O mesmo Senhor que disse, "Eu sou o Senhor que te sara", em Êxodo 15, 26, continua sendo o Deus de toda cura hoje. E Ele frequentemente usa seus anjos como instrumentos de restauração, como canais de sua virtude curadora. O Salmo 103 declara, "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades." Todas, não algumas, não apenas as pequenas, não somente as que a medicina pode tratar, mas todas as suas enfermidades. Esse é o Deus que você serve, esse é o Pai que cuida de você. O nome Rafael significa literalmente Deus cura. E essa não é uma coincidência, é uma declaração profética. Quando Rafael é enviado, a cura vem junto. Quando este arcanjo se aproxima, as enfermidades fogem, as doenças perdem seu poder, os diagnósticos são revertidos. Eu não sei qual é a sua situação de saúde neste momento. Não sei se você está lutando contra uma doença grave ou contra dores crônicas que drenam sua energia dia após dia, mas eu sei que o Deus que enviou Rafael para curar a cegueira de Tobit é o mesmo Deus que está ouvindo esta mensagem junto com você agora. E Ele tem poder para fazer o impossível acontecer na sua vida. Mas há algo sobre Rafael que preciso destacar e que talvez você nunca tenha considerado. Rafael não apenas cura, ele acompanha na jornada. Ele caminhou ao lado de Tobias durante toda a viagem, passo a passo, milha após milha. Isso nos revela que Deus não apenas quer curar suas feridas, Ele quer caminhar com você todos os dias, em cada decisão, em cada desafio, em cada momento de incerteza. O Salmo 23 ganha uma nova dimensão quando entendemos isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor está com você. Seus anjos estão ao seu redor. Você não está sozinho nesta jornada. O que você está sentindo agora no mais profundo do seu ser? Há uma agitação santa acontecendo, não há? Uma expectativa crescente, uma fé sendo avivada, uma esperança sendo restaurada. Isso não é emoção vazia, isso é o Espírito Santo trabalhando, quebrando barreiras, derrubando muros, preparando seu coração para receber o que o Pai tem para você. Isaías 41:10 declara, "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Essa é uma promessa pessoal do Criador do Universo para você. Eu preciso compartilhar algo que aconteceu comigo em oração, que mudou completamente minha compreensão sobre a proteção angelical. Estava em um momento de profunda intercessão quando o Espírito Santo trouxe uma visão ao meu coração. Eu vi uma pessoa caminhando por uma estrada escura, cercada de perigos por todos os lados, sem perceber as ameaças que espreitavam nas sombras. Mas então, meus olhos espirituais foram abertos e eu vi o que aquela pessoa não conseguia ver. Anjos enormes, poderosos, resplandecentes, marchando ao seu lado, formando uma barreira impenetrável de proteção.
Os demônios tentavam se aproximar, mas não conseguiam atravessar aquela muralha de luz. E o Senhor me disse: assim estou protegendo cada um dos meus filhos, mesmo quando eles não percebem, mesmo quando pensam que estão sozinhos, mesmo quando o medo tenta convencê-los do contrário. Essa revelação transformou minha vida e minha fé. E hoje eu a compartilho com você, porque sei que você precisa ouvir isso. As batalhas que você está enfrentando não são apenas suas para lutar. Os desafios que parecem impossíveis de superar não dependem apenas das suas forças limitadas. Há um exército celestial mobilizado a seu favor, guerreiros de luz combatendo nas regiões celestiais para garantir que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Reis 6,16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando Eliseu orou para que os olhos de seu servo fossem abertos, ele viu carros de fogo e cavalos de fogo ao redor do profeta, um exército celestial pronto para a batalha. E esse mesmo exército está ao seu redor agora. Talvez você esteja passando por uma crise financeira que parece não ter solução. Talvez seu casamento esteja por um fio e você não sabe mais o que fazer para restaurá-lo. Talvez seu filho ou sua filha tenha se afastado dos caminhos do Senhor e seu coração sangra todos os dias de preocupação. Talvez você esteja enfrentando uma doença que os médicos disseram ser incurável. Talvez a solidão esteja te consumindo por dentro e você se pergunta se alguém realmente se importa com você. Seja qual for sua situação, seja qual for sua batalha, eu tenho uma notícia que vai mudar tudo. Deus não apenas se importa com você, Ele já está agindo a seu favor. E os arcanjos mais poderosos do céu estão sendo mobilizados para trazer vitória à sua vida. Romanos 8:28 nos garante: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive as dificuldades que você está enfrentando agora, inclusive os problemas que parecem não ter solução, inclusive as lágrimas que você tem derramado em segredo. Deus é especialista em transformar caos em propósito, em converter tragédias em testemunhos, em usar as cinzas da sua dor para criar algo belo e glorioso. Ele não desperdiça nenhuma experiência da nossa vida. Cada vale que atravessamos se torna uma escola de fé. Cada montanha que escalamos nos prepara para voos mais altos. Chegou o momento de nos posicionarmos diante do Senhor em oração. Sei que você tem esperado por este momento. Seu coração tem ansiado por uma conexão mais profunda com o Pai Celestial. E agora é a hora de clamar, de buscar, de render-se completamente à vontade de Deus. Antes de orarmos, eu preciso que você faça algo muito importante. Coloque sua mão sobre o seu coração, sinta as batidas, sinta a vida que pulsa dentro de você, esse milagre diário que tantas vezes ignoramos. Esse coração que está batendo agora foi criado por Deus, é sustentado por Deus e pertence a Deus. E é desse lugar, desse centro do seu ser, que vamos clamar ao Senhor agora. Ore assim comigo, em voz alta, com toda a fé que você tem. Senhor meu Deus, Pai Celestial, eu me rendo completamente a Ti neste momento. Reconheço que sou fraco, mas Tu és forte. Reconheço que minhas forças são limitadas, mas o Teu poder é infinito. Eu clamo pela proteção dos Teus santos anjos sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre tudo o que me pertence. Envie Miguel para lutar as batalhas espirituais que eu não consigo lutar, para derrotar os inimigos que tentam destruir meus sonhos e meu destino. Envie Gabriel para trazer revelação e direção, para mostrar-me o caminho que devo seguir, para falar ao meu coração as palavras que preciso ouvir. Envie Rafael para trazer cura às minhas feridas, restauração ao meu corpo, paz à minha mente atormentada.
Eu creio que tu estás agindo agora. Eu creio que os céus estão se movendo a meu favor. Eu creio que esta oração está chegando ao teu trono e sendo respondida neste exato momento. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Amém. Você sentiu? Algo mudou no ambiente espiritual enquanto você orava. Há uma presença diferente agora, uma paz que ultrapassa todo o entendimento, uma certeza que não vem da mente humana, mas do próprio Espírito de Deus, testificando com o seu Espírito que você é filho do Altíssimo e que Ele ouviu sua oração. Não deixe esse momento passar sem reconhecer o que está acontecendo. Deus está trabalhando, os anjos estão se movendo e sua vida está prestes a entrar em uma nova temporada de vitórias e conquistas. E é exatamente agora, neste momento de unção, que eu preciso te pedir algo. Se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Pare, coloque seu dedo no like e aperte. Esse gesto simples é uma declaração espiritual. É você dizendo para Deus: eu recebi, eu concordo, eu creio. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clique em se inscrever agora e ative o sininho, porque todos os dias tem palavra nova aqui. E eu não quero que você fique de fora do que Deus está preparando para a sua vida. Você já fez isso? Se não fez, faça agora. Eu espero. E tem mais. Pega seu celular e manda este vídeo agora mesmo para aquela pessoa que não sai da sua cabeça, aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que está passando por uma batalha difícil. Você pode ser o anjo que Deus vai usar para alcançar essa vida hoje. Desce nos comentários e escreve: eu recebo a proteção dos arcanjos de Deus. Ou conta o que está acontecendo no seu coração agora, porque seu comentário abençoa e fortalece outros irmãos que estão lendo. E se você foi tocado por esta mensagem e quer semear nesta obra, quer ajudar este ministério a continuar alcançando milhares de vidas todos os dias, o Pix do canal está na descrição e no comentário fixado. Não é obrigação, é oportunidade de semear em terra fértil e colher frutos que permanecem para a eternidade. Quem tem, dá. Quem semeia, colhe. Agora sim, vamos continuar, porque o Espírito ainda tem muito para revelar a você. Agora eu preciso falar algo que talvez você não esteja esperando ouvir, mas que o Espírito Santo me constrangeu a compartilhar. Há batalhas espirituais que só podem ser vencidas através da perseverança na oração e no jejum. Jesus disse aos seus discípulos, quando eles não conseguiram expulsar um demônio: esta casta não sai senão por jejum e oração. Algumas situações nas nossas vidas requerem um nível mais profundo de consagração, um comprometimento maior com a busca pela face de Deus. Não estou falando de religiosidade vazia ou de práticas mecânicas sem sentido. Estou falando de um coração tão desesperado por Deus que está disposto a sacrificar o conforto natural para alcançar o sobrenatural. O profeta Daniel jejuou por 21 dias antes de receber a resposta de sua oração. E foi durante esse período de consagração intensa que os céus se abriram e Miguel foi enviado para ajudar. Isso nos ensina que nossas orações têm poder, que nossa dedicação espiritual move os céus, que quando nos posicionamos diante de Deus com seriedade e compromisso, coisas extraordinárias começam a acontecer. Talvez você precise considerar um período de jejum e oração focada em relação àquela situação que parece impossível. Talvez seja hora de se separar para buscar a face do Senhor com intensidade renovada. Hebreus 11 é conhecido como o capítulo da fé, e nele encontramos um desfile de homens e mulheres que alcançaram o impossível porque creram em Deus. Abel ofereceu um sacrifício mais excelente por fé. Noé construiu uma arca por fé, quando não havia nenhuma gota de chuva. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, simplesmente porque Deus mandou. Sara
concebeu um filho, quando biologicamente era impossível. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar os prazeres do pecado. Davi enfrentou Golias com uma funda e 5 pedras. Os 3 jovens hebreus foram jogados na fornalha ardente e saíram sem cheiro de fumaça. Daniel foi lançado na cova dos leões e amanheceu louvando a Deus enquanto os animais dormiam ao seu lado. O que essas pessoas tinham em comum? Fé inabalável no Deus do impossível. E essa mesma fé está disponível para você hoje. Hebreus 11:6. Declara: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. Ele não ignora a fé sincera. Ele não despreza o coração quebrantado. Ele não rejeita aquele que se achega a Ele com humildade e confiança. Se você está buscando o Senhor, se está clamando pelo seu nome, se está colocando sua fé no poder do Altíssimo, então prepare-se, porque a recompensa está no caminho. Eu preciso falar especificamente para você que está enfrentando uma batalha espiritual intensa. Você que sente como se forças invisíveis estivessem trabalhando contra você. Você que percebe ataques em seus sonhos, opressão em sua mente, peso em seu coração. O inimigo é real, as trevas são reais, as forças demoníacas que buscam destruir os filhos de Deus são reais. Mas, e este é o maior mas da história, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O sangue de Jesus tem poder para quebrar toda maldição, toda ligadura, toda opressão. O nome de Jesus é a arma mais poderosa que existe no universo. Diante desse nome, todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Efésios 6 nos ensina sobre a armadura de Deus. E preste atenção que não é uma armadura qualquer. É a armadura do próprio Deus. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você se reveste dessa armadura, quando você se posiciona na autoridade que Cristo conquistou na cruz, nenhum ataque do inimigo pode prevalecer contra você. Os demônios tremem, as trevas fogem, as forças do inferno recuam diante de um filho de Deus que conhece sua identidade e exerce sua autoridade. Mas deixe-me revelar algo que poucos ensinam sobre a guerra espiritual. A maior parte dessa batalha é travada na mente. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os pensamentos. O inimigo sabe que se conseguir controlar seus pensamentos, conseguirá controlar suas ações, suas emoções e sua vida. Por isso ele sussurra mentiras, por isso ele planta dúvidas, por isso ele traz memórias de fracassos passados e projeções de futuros catastróficos. E aqui está a estratégia de vitória: levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que quando um pensamento negativo, destrutivo ou contrário à palavra de Deus tentar se estabelecer em sua mente, você imediatamente o rejeita, o expulsa e o substitui pela verdade das Escrituras. Quando a mentira diz, você não é bom o suficiente, você responde com a verdade, sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Quando o medo diz, você vai fracassar, você declara, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a condenação diz, você não tem perdão, você proclama, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jeremias 29, 11 é uma das promessas mais conhecidas e mais preciosas da Bíblia. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus a seu respeito são de paz, são de esperança, são de um futuro glorioso. O Criador do universo, aquele que sustenta galáxias pelo poder de sua palavra, pensa em você. E seus pensamentos são bons, são favoráveis, são cheios de amor e propósito. Quando você entende isso, quando essa verdade penetra nas camadas mais profundas do seu ser, algo muda. A maneira como você enxerga a si mesmo muda. A maneira como você enfrenta os desafios muda. A maneira como você se relaciona com Deus muda. O Espírito Santo está me mostrando agora que há pessoas lendo esta mensagem que carregam feridas profundas causadas por palavras cruéis que foram ditas sobre elas. Talvez um pai que nunca demonstrou amor, talvez uma mãe que sempre criticou, talvez um cônjuge que menosprezou, talvez colegas de trabalho que humilharam. Essas palavras ficaram gravadas no seu coração como cicatrizes que nunca sararam completamente. E às vezes, nas noites mais escuras, elas voltam a doer como se tivessem sido pronunciadas ontem. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você. As palavras dos homens não definem quem você é. Somente as palavras do Criador têm autoridade para determinar sua identidade. E Ele diz que você é amado, escolhido, aceito, perdoado, restaurado e destinado à vitória. João 14:6 registra uma das declarações mais extraordinárias de Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nesta simples frase está contida toda a essência do Evangelho. Jesus não é apenas um dos caminhos, Ele é o único. Em caminho, não é uma verdade entre muitas, Ele é a verdade absoluta. Não oferece apenas um tipo de vida, Ele é a própria vida em sua plenitude. E é através dEle, somente através dEle, que temos acesso ao Pai Celestial. Por isso, os anjos trabalham em nome de Jesus. Por isso, os demônios fogem ao nome de Jesus. Por isso, toda a autoridade espiritual que exercemos vem do nome de Jesus. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Você chegou até aqui nesta mensagem porque há um chamado sobre a sua vida. Não foi por acaso, não foi coincidência, foi o Espírito Santo guiando seus passos até este momento de encontro com o Senhor. E agora, eu preciso fazer uma pergunta que vai requerer honestidade total da sua parte. Você tem vivido a plenitude do propósito que Deus preparou para você? Ou tem se contentado com migalhas quando há um banquete esperando? Tem se arrastado quando deveria estar voando? Tem sobrevivido quando deveria estar conquistando? Joel 2:28-29 contém uma promessa extraordinária que está se cumprindo nos nossos dias. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Deus está derramando o seu espírito de uma forma sem precedentes nesta geração. Os céus estão se abrindo, as profecias estão se cumprindo, e você foi chamado para ser parte deste mover poderoso. Não fique de fora, não seja apenas espectador, entre no rio de Deus e deixe-se levar pela corrente do Espírito. Mateus 11:28-30 traz um convite do próprio Jesus que ecoa através dos séculos até chegar ao seu coração hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado? Venha a Jesus. Você está sobrecarregado? Venha a Jesus. Você está confuso, perdido, sem direção? Venha a Jesus. Ele não vai te rejeitar, Ele não vai te condenar, Ele não vai te abandonar.
Ele vai te receber com braços abertos, vai te aliviar do peso que você carrega, vai te dar descanso para a sua alma atormentada. O Salmo 23 é provavelmente o texto mais conhecido das Escrituras, e cada verso contém profundezas que poderíamos explorar por toda a eternidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Deus é seu pastor, você não é uma ovelha perdida vagando sem rumo pelo deserto. Você tem direção, tem provisão, tem proteção. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Mesmo em meio ao caos do mundo, há um lugar de paz reservado para aqueles que confiam no Senhor. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus não apenas te leva a qualquer lugar, Ele te guia pelos caminhos certos, pelos caminhos que honram seu nome e cumprem seu propósito na sua vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Este verso fala diretamente para aqueles que estão atravessando os momentos mais sombrios de suas vidas. O vale da sombra da morte não é um lugar para acampar, é um lugar para atravessar. Você não vai ficar ali para sempre, você está de passagem, e a luz está esperando do outro lado. E mesmo enquanto atravessa, você não está sozinho. O pastor está com você. Os anjos estão ao seu redor, e não há mal que possa te alcançar sob essa cobertura divina. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara de Deus para proteger, o cajado de Deus para guiar, ferramentas de amor nas mãos do pastor que cuida de você. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esta é uma das imagens mais poderosas de toda a Bíblia. Imagine seus inimigos ao redor, as forças que tentaram te destruir, as circunstâncias que quiseram te derrubar e ali, bem no meio deles, Deus prepara uma mesa de honra para você. Ele te exalta diante daqueles que te desprezaram, te abençoa na frente daqueles que duvidaram de você, te restaura publicamente para que todos vejam que o Senhor está do seu lado. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção do Espírito Santo sobre sua vida, bênçãos que não apenas suprem suas necessidades, mas transbordam para abençoar outros ao seu redor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não apenas alguns dias bons, não apenas momentos esporádicos de graça, mas todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia de Deus estarão te seguindo, te alcançando, te cobrindo. E o destino final, a casa do Senhor, a eternidade na presença de Deus, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte, mas alegria infinita na presença do Criador para todo o sempre. Segundo Crônicas 7:14, traz uma promessa condicional que é extremamente relevante para os tempos em que vivemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há condições para experimentar o mover pleno de Deus: humilhação, oração, busca sincera e arrependimento genuíno. Não podemos esperar as bênçãos de Deus enquanto vivemos em rebelião contra seus princípios. Não podemos clamar por proteção angelical enquanto flertamos com o pecado. Deus é misericordioso, mas também é santo, e a santidade requer de nós uma resposta de obediência e consagração. Eu sinto no meu espírito que há pessoas que precisam fazer um acerto de contas com Deus hoje. Há áreas da sua vida que você tem escondido, pecados que você tem mantido em segredo, hábitos que você sabe que desagradam ao Senhor. E o Espírito Santo, com todo amor e paciência, está te convidando neste momento a se render completamente, a confessar o que precisa ser confessado, a abandonar o que precisa ser abandonado. 1 João 1,9 promete:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado grande demais para o perdão de Deus. Não há falha que seu sangue não possa cobrir. Não há sujeira que sua graça não possa limpar. Mas espere, há algo mais que o Espírito Santo quer revelar a você sobre os 3 arcanjos e como eles operam em conjunto para a sua proteção. Miguel, Gabriel e Rafael não são forças independentes trabalhando isoladamente. Eles são parte de um exército coordenado sob o comando do Senhor dos Exércitos. Miguel abre o caminho na batalha, derrubando fortalezas do inimigo. Gabriel traz a revelação para que você saiba como proceder. Rafael vem atrás, trazendo cura para as feridas e restauração para tudo o que foi destruído. É uma operação perfeita, orquestrada pelo próprio Deus, para garantir que você chegue ao destino que Ele preparou para você. Isso me faz pensar em quantas vezes reclamamos do processo sem perceber a perfeição do plano de Deus. Queremos a vitória sem a batalha. Queremos a colheita sem a semeadura. Queremos a coroa sem a cruz. Mas Deus sabe que o processo é tão importante quanto o destino. É no vale que aprendemos a depender dele. É na prova que nossa fé é fortalecida. É na dificuldade que nosso caráter é formado. Tiago 1:2-4 nos encoraja. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Você está sendo moldado nas mãos do oleiro divino. Cada pressão que você sente, cada calor que você enfrenta, cada momento que parece que você vai se quebrar, é o artista trabalhando em você para criar uma obra-prima. Jeremias viu isso na casa do oleiro. O vaso que se estragou nas mãos do artesão foi refeito em outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazê-lo. Se você sente que sua vida é um vaso quebrado, se parece que seus sonhos se despedaçaram, se acha que não há mais como reconstruir o que foi destruído, lembre-se, você está nas mãos do oleiro e ele é especialista em transformar ruínas em monumentos de glória. Deixe-me compartilhar algo que vai tocar profundamente seu coração. Há uma história nos evangelhos que sempre me emociona. A mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. 12 anos, sangrando, 12 anos gastando tudo com médicos que não conseguiam curá-la, 12 anos sendo considerada impura pela sociedade, 12 anos vivendo à margem, excluída, esquecida. Mas um dia ela ouviu que Jesus estava passando e algo dentro dela acendeu uma chama de esperança que tinha sido quase completamente apagada. Ela pensou, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, ficarei curada. E ela lutou para passar pela multidão, rastejou pelo chão se necessário, estendeu a mão com tudo o que restava de sua fé e tocou. Naquele instante, Jesus sentiu virtude saindo dele e perguntou, quem tocou em mim? Os discípulos acharam a pergunta absurda no meio de tanta gente, mas Jesus sabia que havia sido um toque diferente, um toque de fé desesperada, um toque que arrancou um milagre do céu. Talvez você seja essa mulher ou esse homem hoje. Talvez você tenha lutado por tanto tempo sem ver resultados, gastado tudo sem alcançar a cura, clamado sem receber a resposta. Mas você chegou até esta mensagem porque ainda há uma fagulha de fé queimando dentro de você, uma esperança que se recusa a morrer, uma voz que diz, talvez dessa vez seja diferente. E eu preciso te dizer, é diferente. Este é o seu momento Kairos, o tempo de Deus para a sua vida, a hora de estender a mão da fé e tocar nas vestes do Mestre. Você não precisa de uma fé perfeita. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Use a fé que você tem, por menor que pareça, e observe Deus fazer o impossível.
O profeta Ezequiel teve uma visão extraordinária no vale de ossos secos, ossos espalhados por todo o vale, ossos que representavam os sonhos mortos de Israel, as esperanças destruídas, os propósitos abortados. E Deus perguntou a Ezequiel: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? A resposta natural seria: impossível. Mas Ezequiel, em sabedoria, disse: Senhor Deus, tu o sabes. E então veio a ordem profética: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E enquanto Ezequiel profetizava, houve um ruído, um tremor, os ossos se juntaram, a carne cobriu, a pele revestiu e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé como um grande exército. Essa visão é uma promessa para você. O que parece morto na sua vida pode ressuscitar. Os sonhos que você enterrou podem viver novamente. O propósito que parecia perdido pode ser restaurado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está me direcionando agora para falar sobre algo muito específico que pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Há uma situação na sua família que tem causado dor profunda, uma relação que está rompida, um amor que parece ter se perdido. Talvez seja com um filho, talvez com um pai ou mãe, talvez com um irmão, talvez com um cônjuge. E você tem carregado essa dor em silêncio, às vezes se perguntando se algum dia haverá restauração. Eu quero declarar sobre a sua vida: Deus é o Deus da restauração familiar. Ele pode reconstruir o que foi destruído, pode reconciliar o que foi separado, pode trazer de volta o que foi perdido. Malaquias 4, 5, 6 profetiza sobre os últimos dias: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Esta é uma promessa de restauração de relacionamentos, de cura de feridas familiares, de reconciliação entre gerações. E eu creio que esta palavra está se cumprindo agora, neste momento, na sua família. Os anjos de Deus estão sendo enviados para trabalhar nos corações, para amolecer o que endureceu, para curar o que foi ferido, para restaurar o que foi perdido. Há um detalhe sobre a proteção angelical que muitos desconhecem e que o Espírito Santo quer revelar a você agora. Em Gênesis 28, Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú, sozinho, com medo, sem nenhuma certeza do futuro. Ele dormiu com uma pedra como travesseiro e teve um sonho extraordinário, uma escada que ligava a terra ao céu e anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada estava o próprio Deus, reafirmando as promessas feitas a Abraão. Quando Jacó acordou, ele disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Mas o que quero que você perceba é que os anjos estavam subindo e descendo. Havia um tráfego celestial constante, uma comunicação incessante entre o céu e a terra. E essa mesma atividade angelical está acontecendo ao seu redor agora. Mensageiros celestiais, levando clamores ao trono de Deus e trazendo respostas para a sua vida. Anos depois, quando Jacó estava retornando e ainda temia encontrar Esaú, Gênesis 32 nos conta que anjos de Deus vieram ao seu encontro. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou o lugar de Maanaim, que significa 2 exércitos ou 2 acampamentos. Entenda a revelação. Jacó tinha seu acampamento humano, com suas esposas, filhos e servos. Mas havia também um acampamento celestial invisível, um exército de anjos protegendo-o. E você também tem 2 acampamentos. Há sua família natural, seus amigos, suas conexões humanas, mas há um exército celestial acampado ao seu redor, guardando você de perigos que você nem percebe. Eu preciso falar diretamente para você que está enfrentando uma batalha financeira neste momento.
As contas acumulam, os boletos vencem, o dinheiro parece escorrer pelos dedos como água e você se pergunta se algum dia terá paz financeira. O Espírito Santo me mostrou que há pessoas assistindo esta mensagem que choram escondido por causa de dívidas, que têm vergonha de atender o telefone porque podem ser cobradores, que acordam no meio da noite com o coração acelerado, pensando em como vão pagar as despesas do mês. Para você, especificamente para você, eu declaro: Deus é Jeová Jiré, o Senhor que provê. Ele alimentou milhões de israelitas no deserto por 40 anos com maná do céu e codornizes trazidas pelo vento. Ele multiplicou o azeite da viúva até que todos os vasos da casa transbordassem. Ele fez Pedro encontrar uma moeda na boca de um peixe para pagar os impostos. O mesmo Deus que fez essas coisas no passado pode fazer coisas extraordinárias na sua situação financeira. O tempo está se aproximando para a nossa segunda oração. Mas antes eu preciso preparar seu coração para esse momento sagrado. Esta não será uma oração qualquer. Será uma oração de entrega total, de consagração profunda, de ativação espiritual. Quero que você encontre um lugar tranquilo. Se possível, ajoelhe-se, ou pelo menos incline seu coração em reverência diante do Senhor. Desligue as distrações, silencie as vozes externas e prepare-se para um encontro com Deus que pode mudar o curso da sua história. O que vai acontecer nos próximos minutos pode ser o divisor de águas que você tem esperado, o ponto de virada que você tem orado, a transformação que você tem buscado. Coloque sua mão sobre o coração novamente. Sinta as batidas. Cada batida é um presente de Deus. Cada segundo de vida é uma oportunidade de propósito. Você está vivo por uma razão. Você está aqui, neste momento, lendo estas palavras por um propósito divino. E agora, com toda a fé que você tem, com toda a entrega que consegue reunir, ore comigo. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, eu me prostro diante de Ti neste momento com um coração completamente rendido. Não tenho nada a oferecer senão a mim mesmo, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas falhas, com todas as minhas limitações. Mas eu sei que Tu não me rejeitas, eu sei que Tu me recebes com amor. Eu sei que Tu tens planos maravilhosos para a minha vida. Eu clamo pela cobertura dos Teus santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael sobre mim e sobre toda a minha família. Que Miguel destrua toda a fortaleza do inimigo que tem impedido as bênçãos de fluírem para a minha vida, que derrote todo o principado e potestade que tem se levantado contra mim nas regiões celestiais. Que Gabriel me traga revelação e direção, que abra meus olhos espirituais para ver o que Tu queres me mostrar, que destapa meus ouvidos para ouvir a Tua voz com clareza, que Rafael traga cura ao meu corpo, à minha mente, às minhas emoções, que restaure tudo o que foi destruído pelo pecado, pela doença, pelo inimigo. Eu me consagro novamente a Ti, Senhor. Entrego meus sonhos nas Tuas mãos. Entrego meu futuro sob Teu controle. Entrego minha vontade para que seja moldada pela Tua. Faz de mim um instrumento de justiça, uma ferramenta de amor, um canal de bênçãos para aqueles que me cercam. Eu declaro que esta é uma nova temporada na minha vida, uma temporada de vitórias, de conquistas, de milagres. O que era impossível agora se torna possível, o que estava fechado agora se abre. O que estava morto agora ressuscita pelo poder do Teu Espírito. Eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou por cima e não por baixo. Eu sou abençoado na cidade e em campo, na entrada e na saída. Que o Teu favor me cubra como um escudo. Que a Tua presença me acompanhe em cada passo. Que a Tua paz guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus,
o nome sobre todo nome, o nome que faz os demônios fugirem e os anjos adorarem, eu clamo esta oração e decreto esta declaração. Está feito, está selado, está estabelecido nos céus e na terra. Amém, amém e amém. Não se levante ainda. Fique nessa posição de entrega por mais alguns momentos. O Espírito Santo está trabalhando. Os anjos estão se movendo, algo está acontecendo no mundo espiritual que vai se manifestar no mundo natural. Há lágrimas que precisam ser derramadas, há cargas que precisam ser soltas, há feridas que precisam ser curadas. Permita que Deus complete a obra que Ele começou neste momento. A mensagem que você recebeu hoje não foi apenas informação, foi impartição. Não foram apenas palavras, foi unção. Você nunca mais será o mesmo porque o Espírito de Deus tocou sua vida de uma forma profunda e transformadora. Os 3 arcanjos que você conheceu hoje, Miguel, Gabriel e Rafael, continuarão trabalhando a seu favor muito depois que você terminar de ler esta mensagem. Eles não descansam, não dormem, não se cansam de cumprir a vontade de Deus na vida daqueles que o amam. Lembre-se sempre, você é um filho do Rei, herdeiro das promessas de Deus, guardado por anjos poderosos, selado pelo Espírito Santo, coberto pelo sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, nenhum plano do inimigo prevalecerá. Você está protegido, guardado, seguro nas mãos do Pai Celestial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você agora e para sempre. Que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael continuem lutando suas batalhas, trazendo revelações divinas e operando cura em todas as áreas da sua vida. Que cada dia seja uma nova oportunidade de experimentar o poder de Deus e de cumprir o propósito para o qual você foi criado. E agora, antes de você sair deste vídeo, eu preciso te pedir 3 coisas muito importantes e quero que você faça agora, não depois, agora. Primeiro, se você ainda não deixou seu like, coloque seu dedo no botão de curtir e aperte agora mesmo. Esse like não é só um número, é uma declaração de fé. É você dizendo, eu recebi esta palavra e ela transformou meu dia. Segundo, se você ainda não se inscreveu no canal, clique agora no botão de se inscrever e ativa o sininho para todas as notificações. Todos os dias tem oração poderosa aqui, tem palavra profética, tem mensagem de cura e libertação e eu não quero que você perca nenhuma. Terceiro, pega este vídeo agora e compartilha com alguém que você ama. Manda no grupo da família, manda para aquele amigo que está passando por uma batalha, coloca no seu status do WhatsApp. Você pode ser a ponte que Deus vai usar para mudar a vida de alguém hoje. E desce nos comentários agora e escreve: os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael me protegem, como uma declaração de fé. Ou conta o testemunho do que Deus fez em você durante esta mensagem. Seu comentário fortalece outros irmãos e ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. E se você foi profundamente tocado, se esta palavra mudou algo dentro de você, e você sente no coração o desejo de semear, de contribuir para que este ministério continue levando esperança a milhares de famílias todos os dias, o Pix do canal está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não é obrigação, é oportunidade de ser parte desta obra. Quem semeia com fé, colhe com abundância. Que o Senhor abençoe você poderosamente, que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael estejam ao seu lado lutando suas batalhas, trazendo revelação e operando cura em cada área da sua vida. Você é amado, você é protegido, você é mais que vencedor. Vá em paz e volte amanhã para receber mais uma palavra do céu. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém e amém.